Pelo amor de Deus, não confunda enquete com pesquisa de opinião ou pesquisa eleitoral. Eu vou comentar aqui alguns erros que a gente pode cometer quando a gente está olhando uma enquete e quando a gente vai olhar uma pesquisa eleitoral e querer falar que uma enquete ela tem o mesmo rigor científico de uma pesquisa. Eu acho que as duas coisas são interessantes, eu acho que as duas coisas têm seus usos, mas elas são muito diferentes. E as enquetes, elas têm um viés muito grande. O que é viés, Felipe? Viés é um erro sistemático em uma direção ou em outra. Então, por exemplo, você vai num clube de tiro e você vai lá fazer perguntas sobre a opinião pública no clube de tiro. Você não consegue generalizar as opiniões das pessoas que estão lá no clube de tiro para a população brasileira como um todo. Se você for para um outro lugar onde tem um pessoal bem progressista, você também não pode fazer isso. Você simplesmente pode falar, olha, nesse grupo social parece que tem essa preferência, naquele outro grupo social parece que tem uma outra preferência, mas é muito difícil de você conseguir fazer generalizações para a população como um todo. Embora você consiga tirar alguns insights bem interessantes e é um dos motivos pelos quais eu gosto de fazer enquete aqui com vocês, beleza? Então, uma coisa interessante aqui é que eu quero falar alguns vieses que tem aqui no meu público que eu acho que são interessantes da gente ver. Por exemplo, 98% aproximadamente do público que assiste o canal é de homens, ou seja, existe uma super representação masculina nas pessoas que veem os vídeos do canal. Outra coisa, existe uma quantidade muito grande de jovens, existem muito mais jovens aqui no canal do que tem na população como um todo. Beleza, que mais? Você vai ver que tem muito mais pessoas de capitais do que de outras regiões mais interioranas do Brasil. Ou seja, você consegue ver que a minha amostra, ou seja, as pessoas que participam no canal, elas definitivamente não têm a mesma proporção demográfica que a população como um todo. Então você não pode olhar a pesquisa feita aqui, as enquetes, na verdade, feitas aqui e falar assim, nossa, olha assim como o Bolsonaro tá ruim, olha como o Bolsonaro tá bem. Não dá para fazer esse tipo de coisa, mas você consegue tirar algumas coisas interessantes, sim senhor. Beleza? Então, que mais? Pessoal bastante de capital, que mais? Aproximadamente 1/3 das pessoas aqui são de liberais e lavajatistas e aproximadamente 2/3 das pessoas são de ciristas. E você vai falar, nossa Felipe, que coisa estranha, cara, e os bolsonaristas, cadê? E os lulistas, cadê? Bom, o canal chama Terceira Via 2022. Eu acho que seria muito estranho se existisse muito mais bolsonarista e muito mais lulista do que ciristas e moristas. Ficaria uma coisa bastante estranha, não é? Então, beleza. Então aqui tem algumas coisinhas já interessantes. Outra coisa. O pessoal do Ciro Gomes, em geral, é mais engajado. Isso aqui é um viés que eu estou percebendo na militância do Ciro Gomes e na militância morista. O pessoal do Ciro Gomes é mais engajado que o pessoal do Sérgio Moro. Beleza? E uma outra coisa. No pessoal que acompanha aqui o canal, existe uma super representação do Nordeste. Tem mais gente do Nordeste aqui do que tem na população do Brasil. Então isso aqui fica um pouco viesado e um pouco mostra a força relativa maior do Ciro Gomes aqui no canal. Beleza? Então a gente consegue ver viés de dois jeitos principais. A gente pode falar que a nossa amostra é viesada, como a gente consegue ver aqui, e também uma outra amostra, uma outra coisa que é bastante interessante que muita gente esquece, é que a gente mesmo tem vieses quando a gente vai contar histórias. Então a gente tem um problema muito grande de viés retrospectivo. O que é isso? Quando você olha para o passado e fala, era óbvio que isso ia acontecer, mas não era óbvio, porque na época que aconteceu aquele fato, com as informações que você tinha naquela época, você não achava que isso ia acontecer. E por isso que eu acho tão importante a gente olhar o resultado das enquetes que a gente está fazendo aqui, para daqui um ano ver o quanto a gente acertou e o quanto a gente errou. Porque vai ser... eu conheço muita gente em 2019 que falou que era óbvio que o Bolsonaro ia ser eleito. Era óbvio nada. Eu conversei com essas mesmas pessoas 1 ano antes, 2 anos antes, e todo mundo dava risada. Achava impossível o Bolsonaro ser eleito. Depois que o Bolsonaro é eleito, não, mas isso era óbvio. Não era óbvio. Coloca o dinheiro, faça apostas, daí eu acredito na sua opinião. Só ficar palpitando assim não é uma coisa que eu levo muito a sério não. Beleza? Então eu acho que a gente tem que levar em consideração isso e quando a gente for ver sobre viés pessoal, a gente consegue ver outras coisas, porque a gente consegue fazer uma certa distinção muito incompleta daquilo que é
e daquilo que a gente queria que fosse. Então eu fiz uma pergunta aqui, um tempo atrás, perguntando quem você acha que vai ganhar a eleição para presidente da República. Veja, eu não fiz uma pergunta assim, quem você vai votar? Eu perguntei quem você acha que vai ganhar. Por exemplo, o meu voto com certeza não é em quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que quem vai ganhar é o Lula, mas eu não vou votar no Lula. Então são perguntas muito diferentes. Mas, mesmo assim, a gente tem uma certa tendência a não conseguir fazer muito bem essa distinção. Então, eu fiz essa pergunta aqui e olha só, do pessoal que acha que o Ciro Gomes vai ganhar, 46%. 46% das pessoas do canal acham que o Ciro Gomes vai ganhar. Não é gente que vai votar no Ciro Gomes, é gente que acha que ele vai ganhar. 46%. 34% acha que o Lula vai ganhar. 18% das pessoas acham que o Moro. E o Bolsonaro, olha só, vou começar a divulgar nos grupos de zap pros tiozão, as tiazinhas ficarem compartilhando lá, falar que o Bozo tem 1% da intenção de voto aqui no canal. Na verdade isso aqui é uma análise equivocada. Eu posso falar que ele teve 1% de voto do público do meu canal. Isso aqui não tem nada a ver com intenção de voto, beleza? Então, olha só como o pessoal acha que o Ciro Gomes vai ganhar. Então, eu vou falar aqui de mais 4 enquetes que eu fiz aqui com vocês, bem objetivas, para a gente ver o quanto a gente acertou e o quanto a gente errou agora daqui para frente, beleza? Eu vou apagar aqui e eu já volto. Hoje é dia 10 de janeiro de 2022 e eu vou colocar aqui o resultado parcial dessas enquetes que eu fiz aqui no canal, beleza? Então perguntei aqui um tempo atrás quantos deputados bolsonaristas seriam eleitos para a Câmara dos Deputados em 2022 e a maior parte das pessoas votaram aqui em menos de 30. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu chutaria aqui, esse vermelhinho, que ficasse entre 31 e 40 deputados. Mas aqui, eu acho que é o mais difícil dessas outras enquetes, porque essa aqui é um pouco mais nebuloso. Será que a gente considera a pessoa que é bolsonarista, mas que não está no partido do Bolsonaro como sendo bolsonarista? É um negócio meio nebuloso. Então, principalmente por causa das forças policiais, eu acho que o Bolsonaro não vai derreter tanto assim. Talvez exista uma certa convergência daquelas pessoas do voto policial em candidatos que vão para o partido do Bolsonaro, e coisa que não aconteceu em 2018, por exemplo. Tem muito cara bolsonarista de forças policiais que não eram do partido do Bolsonaro. Talvez agora, em 2022, haja essa migração. Então isso aqui eu acho que é um pouquinho mais complicado. Outra coisa, eu vou colocar o link de todas essas pesquisas aí aqui na descrição do vídeo, para daqui a um ano a gente poder ver o quanto a gente acertou e quanto a gente errou, beleza? Perguntei também qual que seria o tamanho da bancada do PT, e o pessoal votou mais ou menos equilibrado aqui, em menos de 40, mais de 61 e coisas intermediárias. Eu chutaria que o PT conseguiria fazer uma bancada de 51 a 60. Eu acho que o PT ele vai vir forte por causa do Lula, mas não necessariamente ele vai conseguir muito voto por causa de, digamos assim, não necessariamente eles vão conseguir reverter isso em voto para o legislativo. Se a gente for ver, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, se não me engano, tem uma só deputada no estado do Rio de Janeiro pelo PT, que é a Benedita da Silva. Então, por mais que o PT sempre vá muito bem em eleições majoritárias para a presidência da República lá no Rio de Janeiro, na parte do legislativo o PT não costuma ir muito bem. Por exemplo, o PSOL vai melhor que o PT lá no Rio de Janeiro, uma coisa meio bizarra, mas acontece, beleza? Outra coisa aqui a gente consegue ver um pouquinho mais o viés das pessoas. O pessoal é majoritariamente cirista e vai votar aqui na quantidade da bancada que faria o PDT. E se bem que eu até que concordo, eu acho que o PDT vai fazer uma bancada de 16 a 25%, de 16 a 25 deputados. Tem alguns problemas aí com a bancada do PDT. Se a gente for pegar aqui São Paulo, se não me engano, são 70 deputados, se não me falha a memória. Quantos deputados foram eleitos pelo PDT em 2018? Uma, Tabata Amaral. Ou seja, nem ela está mais no PDT e, convenhamos, a Tabata Amaral ela é uma pessoa bastante diferente do mainstream do PDT. Então, difícil se aumentar a bancada tendo 0
pessoas aqui em São Paulo, né? Maior colégio eleitoral do Brasil. Agora, quando for ver a parte do Podemos, você consegue ver que a maior parte das pessoas está achando que o Podemos vai fazer menos de 15 deputados. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu chutaria que o Podemos faria uma bancada um pouco maior por dois fatores principais. Primeiro, porque eu acho que o Moro vai conseguir alguns votos de gente que já foi eleito agora, mas mudaria de partido para estar no partido do Moro. E outra coisa é que eu acho que vai haver um vácuo de poder deixado pelo PSDB. O PSDB não sabe o que quer, é muito confuso. E eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais... tá ficando cada vez mais claro isso para as pessoas. Eu acho que muita gente vai acabar parando de votar no PSDB. E parar de votar no PSDB, esses votos vão para algum lugar. Parte deles vão para o Centrão? Provavelmente. Mas eu acho que muito desses votos não vão para o Centrão propriamente. Provavelmente vão cair mais numa categoria de voto de opinião. E eu acho que o Podemos pode pegar boa parte desses votos. Beleza? Então aqui em vermelho eu coloquei o que eu acho que vai acontecer. Vamos ver quanto que eu acerto, quanto que eu erro. Provavelmente eu vou errar bastante. Provavelmente vocês também vão errar bastante. Mas isso é uma coisa muito clara que todos nós temos uma extrema dificuldade de conseguir visualizar o futuro. A gente é muito cheio dos nossos próprios vieses quando a gente faz as nossas análises, beleza? Qualquer coisa, comenta aí embaixo, é isso aí, um abraço, tchau, tchau!